Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home, two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Eu estou trazendo aqui mais um pouquinho desse vídeo só para trazer uma mensagem final da nossa Parashat Devarim, ok? Nós retomamos novamente aos estudos da Torá, né? Como eu sempre digo, esse programa é Avelebem, um programa de pai para filho, não é um programa para os elitistas, mas é um programa feito especialmente para meus filhos, a Gabriela Dudani, Gabriel Kalev, que estão um pouco mais já a fase aí de juvenil, entre 15 e 13 anos, a Ariela, que está com 6 anos agora, em 2020, mês de Ave, 5.778, o Eliavinho, que está com 3. O objetivo desse vídeo é para deixar perpetuado na internet aí um arquivo pessoal, de trazer sempre uma mensagem positiva para os meus filhos, que eu sei que um dia eles irão precisar. Então é mais uma conversa de pai para filho. Tá bom? Bem, a mensagem final que eu queria deixar da Parashat Devarim é uma mensagem sobre algumas palavras que a gente aprende com a Hassidut, tá bom? O Simchat Shabbat, na Parashat Devarim 5.725, ele fala que nós devemos ter muito cuidado na hora da gente julgar, na hora que a gente também vem chamar a atenção de uma pessoa para não envergonhá-la em público, tá? Nós devemos ter muito cuidado para não envergonhar uma pessoa em público. Se eu não me engano, tem até uma mitzvah no Sefer HaMitzvot do Rambam, que diz que você deve, a Torá fala que nós devemos chamar a atenção, né, de molestar. Se você vê o seu irmão, se você vê um judeu, alguém praticando algo que não é muito legal, é um dever, é uma mitzvah você chamar ele, né, dar um puxãozinho de orelha e dizer, olha, não é bem assim, você está fazendo isso errado, é dessa maneira. Porém, por um outro lado também, uma mitzvah também, se você sabe que essa pessoa que você vai chamar a atenção, vai demonstrar, ela não vai te dar atenção, então uma mitzvah você ficar quieto e não falar nada, né? Senão não vai adiantar de nada, tá bom? Mas é muito importante a gente tomar cuidado para não envergonhar as pessoas em público, né? E ele fala aqui, se algum caso for necessário então repreender outro judeu, mesmo que por uma transgressão séria, né, como aquelas iniciadas por Moshe aqui, nós devemos fazer isto de forma sutil, de forma gentil, né, quanto ao mesmo tempo aproximar a pessoa com cordialidade e amor. A gente sabe que na Torá existe também, no judaísmo existe uma mitzvah de você empurrar com a mão esquerda e aproximar com a mão direita. Afasta e ao mesmo tempo traga para si, né? Eu, quando era professor de cursos profissionalizantes, eu me lembro que em marketing e venda no varejo tinha uma matéria que era uma matéria sobre feedback. Como é que você dá o feedback? E eu estudando muito tempo, eu vi que existia uma fórmula, que é a fórmula mais, menos e mais. O que isso significa? Toda vez que você for tentar chamar a atenção de uma pessoa, de mostrar, você tem que começar com mais. Olhe os lados positivos dessa pessoa, porque todo mundo tem um lado positivo, né? Elogie ela, diga para ela os lados positivos, porque todas as pessoas são importantes. A gente tem que olhar o lado positivo. Depois desse lado positivo, aí você então entra no lado negativo. O que essa pessoa fez de errado? Né? Onde foi que ela errou? E aí você então, né, admoesta essa pessoa, chama atenção, etc. E por último, que é o menos no meio, e por último você termina com mais, que é exaltando essa pessoa, mostrando para ela que você está fazendo isso pelo bem dela e que é para o bem dela, tá bom? Então devemos tomar muito cuidado sobre a questão de admoestar. Foi por isso que a Parashat Devarim começou justamente de Moshe Rabbeinu citando os lugares e não diretamente as averot, ou seja, os pecados e os problemas que Bnei Israel fez, né? Bem, a fresca da Hassidut também traz uma coisa muito interessante para a gente, meus filhos, que o livro de Devarim, ele é superior em alguns aspectos, tá bom? À primeira vista, diz aqui nossos sábios, isso poderia parecer, né, que seria
não seria tão real assim, mas a contribuição de Moshe no livro de Devarim não diminui a validade, né? Se foi ele que falou, ou se foi palavras dele, ou se foi palavra de Hashem, porque tudo que ele estava falando da maneira dele. E Moshe, ele, na realidade, quando Moshe coloca, tudo que ele está falando aqui são palavras que ele ouviu de Hashem, correto? Mas é interessante que quando ele coloca nas palavras dele, ele traz um nível de entendimento melhor, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender as palavras da Torá, que são palavras sagradas, enfim, mesmo falando na linguagem dos homens. Mas Moshe, ele traz um pouco mais nas palavras dele, então isso traz o quê? É uma facilidade para absorver, então, na mente humana, da maneira da linguagem com que ele usa. É interessante também que o livro de Devarim ele é dito para aquela geração que estava próxima para entrar em Eretz Israel. Isso demonstra o quê? Que no momento que eles entrarem, então não vai ter, na verdade, comida miraculosamente, não vai ter isso, né? Trazendo também, não vai ter comida de graça, não tem milagre, mostrando que as pessoas teriam que interagir, né, de uma maneira mais intensa na vida humana. E como isso, o livro de Devarim ele vem como uma preparação então para o povo de Deus, correto? Que vem trazendo uma preparação para o povo de Deus, em que sentido? De eles se prepararem, tá, para essa interação com o físico, ok? Ajudando então a receber, a entender, né, de maneira mais, como eu posso dizer, mais fácil, né? Como encarar as dificuldades do dia a dia da vida. Lembre-se que quando o povo estava no deserto, o deserto é um lugar que não é muito bacana, porque diz a Kabbalah, diz o Zohar, que o deserto é um lugar onde habitam os maus espíritos, ali mesmo já habita, já é a morada de animais peçonhentos, etc, né? Então não é um lugar muito bom. Espiritualmente falando também, não é bom você entrar num lugar sozinho, andar sozinho no deserto, estar sozinho, porque ali é lugar de forças impuras. E olha quão grande, quão bacana esse ensinamento, que mesmo o povo de Israel estando no deserto, Hashem estava com eles, e ele com a nuvem da glória, com o maná. Então olha quanto milagre aconteceu ali. Eu vi também no shiur uma vez um rabino dizendo que muitas vezes os locais onde Bnei Israel, dando mérito da dúvida, julgando o nosso povo de maneira favorável, disse que o Bnei Israel só cometeu esses pecados porque cada lugar, cada terra, cada parte, ela tem uma energia, né? E essa energia ela influencia as pessoas. Então, olha por que provação Bnei Israel passou, né? E Baruch Hashem, no final ele foi aprovado, mas o nosso povo passou por provações. Em cada lugar tinha uma energia que testava o povo, né? O Devarim, ele é como se fosse uma carta para o Baal Teshuvah, né? Quem é o Baal Teshuvah? É o Senhor do retorno, aquela pessoa que está retornando, né, em seguir nos caminhos de Hashem, tá? É alguém que retornou a Hashem, então, ou seja, por iniciativa própria, tá bom? Mas Deus ajuda também no Baal Teshuvah com uma revelação divina, ou seja, a sua alma inconsciente. Isto é similar, então, ao modo como o livro de Devarim foi feito, né? Conscientemente foram as próprias palavras de Moshe Rabbeinu, tá? Em um nível mais profundo, simples, mas mais profundo, ok? E ele foi um produto da revelação divina, ou seja, Moshe falou com as próprias palavras dele, mas foi uma revelação divina. Esta similaridade entre Teshuvah e o livro de Devarim é a razão principal porque esse livro é caracterizado pela repreensão, uma maneira de ajudar o outro a fazer Teshuvah. Dizem os nossos sábios também que nós devemos ser gratos às pessoas que chamam nossas atenções. Por exemplo, eu, papai, quando eu chamo a atenção de vocês é porque eu quero o bem de vocês, eu não quero o mal de vocês, né? Quando o papai corrige, quando o papai dá uma palmadinha, puxa a orelhinha, é porque, na realidade, eu quero o bem de vocês, eu jamais vou querer o mal de vocês, né? Então, da mesma forma, ok? E o Baal Teshuvah ele é superior porque ele, por si só, busca Hashem. Então, o livro de Devarim vem trazendo justamente essa energia, né, para ajudar a gente a encarar as dificuldades do dia a dia. Existe outro ensinamento também aqui da Hassidut que fala sobre o seguinte: por que Moshe fez o povo escutar a Torá inteira em 70 idiomas, em 70 línguas no caso, né? Moshe não agiu assim para o bem do povo, mas para o bem da Torá, pois a tradução de Moshe quebrou barreiras entre o hebraico e todas as outras línguas, assegurando que a santidade da Torá permanecesse mesmo quando esta é traduzida para outros
idiomas. Eu costumo dizer sobre o seguinte: por mais que você leia a Bíblia ou um outro livro que não seja a Torá em si, mas mesmo assim ela tem um peso. Por mais que às vezes tenha algumas traduções errôneas, erradas e etc., mas ela tem um peso, né? A palavra de Hashem, ela causa um impacto nas pessoas, né? Rashi vem trazendo uma mensagem muito interessante na nossa paraxá também, que se o povo de Israel tivesse confiado em Hashem, se o povo tivesse realmente confiado em Hashem antes dos Meraglim, ele já teria tido a bênção de ter entrado em Israel e etc. Então, dessa mesma forma, se a gente confia em Hashem, que é Hashem que está dando a terra pra gente, ninguém vai questionar. Mas se a gente questiona, então aí começam a levantar pessoas antissemitas, pessoas questionando sobre se Eretz Israel é nossa ou não é nossa. Então nós devemos confiar, né, naquilo que Hashem nos deu. Um outro ensinamento da Hassidut sobre a Parashat Devarim é algo muito interessante, que fala sobre uma coisa: o Criador, tá, Deus, ele criou forças de santidade e de impureza. Hashem criou o bem, Hashem criou o mal. Assim como Hashem criou, na realidade, a luz, ele criou as trevas, né? Então nós devemos saber que tudo que existe foi pela mão de Hashem, e ele que cria tudo. E eu quero finalizar, na realidade, com uma mensagem especial aqui, que é sobre o seguinte, já finalizando: mesmo quando o povo de Israel perde a fé em Deus ao ponto dele achar que Deus o odeia, Rashi vem escrevendo que na verdade ele amava vocês. Isto nos ensina que não importa o quão baixo uma pessoa possa cair espiritualmente ou se afastar de Deus, ela deve saber que Deus continua a amá-la. De fato, a própria consciência de Deus ainda ama esta pessoa, apesar de sua condição tão baixa. Proporciona à pessoa a inspiração para que ela retorne a Deus, de modo que ela possa começar a retribuir o amor e sempre foi concedido a ela. Ou seja, Hashem nos ama, o que Ele quer é que a gente obedeça a palavra dEle, a vontade dEle, por mais que a gente esteja tão longe, por mais que você ache que você esteja tão longe, tão afastado de Deus, existe ainda a solução para você. A Teshuvá, ela salva vidas, existe solução. Então, Hashem continua nos amando, que Ele quer apenas que a gente volte para Ele, tá bom? Isso é um pouquinho só, uma mensagem mais particular, mais pessoal, para a Gabriela Dodani, para o Gabriel Calevre, para a Ariela Receda e Liava Hassid. Um dia, quando vocês precisarem, saibam disso, que Hashem ama a cada um de vocês, assim como o papai ama vocês. Não importa o quão longe, Deus o livre não permita que você um dia possa estar longe, possa cair, possa estar desanimado, Hashem sempre vai amar vocês, e o papai sempre vai amar vocês, e sempre há esperança, tá? A Teshuvá para você. A Hashem não quer que você se converta, a Hashem quer apenas que você retorne para os braços do Pai. A todos vocês um Shabbat Shalom, um beijo no coração e levita a outra.